Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Mariel Silva e hoje eu vim trazer a leitura de um livro que eu vi durante bastante tempo na internet, pessoas comentando, e eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Então, eu vou estar fazendo a leitura desse livro, que é As Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada. Não liguei porque minha voz tá um pouco baixa, porque eu acordei agora. E às vezes eu sou difícil para soltar a palavra. Mas esse livro foi me apresentado, como assim se diz, né? No momento da minha vida que me fez realmente para ler esse livro. Porque eu sempre vi, estava com curiosidade de ver, mas não tinha tempo. Porque para você ler um livro, você receber o que ele tem para te oferecer, para entrar um pouco, pelo menos, na sua mente, você tem que estar tranquila, porque se você estiver agitada, você não consegue. E realmente. E ler esse livro para mim foi maravilhoso. Tipo, de muitas dúvidas que eu tinha. Penso que esse livro não tem um, um estilo religioso, vamos dizer assim. É totalmente aberto, assim penso eu, da espiritualidade. Então, eu tinha lido esse livro no meu telefone. Depois eu comprei e botei no meu iPad também. Mas agora eu tô lendo totalmente de novo no meu iPad. E como o livro tem 408 páginas, eu não esperava também acabar de ler tudo para passar a leitura para vocês. Porque eu sei que nem todo mundo gosta, às vezes, é habituado a ler um livro, gosta mais de ouvir, ou gosta de ouvir as pessoas falando, contando. Eu senti de fazer isso, então vamos lá. O livro é bem bonito, gente. Sério, não sabia que ele era tão coisa. Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. E esse livro contém 9 cartas, gente. Essa é a carta 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para diretamente a você. Vim para retificar as interpretações equivocadas dadas aos meus ensinamentos transmitidos quando conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Eles estão sendo transmitidos por alguém que, nos últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas no mundo. Estas cartas o libertarão. Elas são para todas as pessoas que estão em busca de significado para a existência, propósito em suas vidas, força para enfrentar a luta diária, para viver e suportar dificuldades, doenças, desespero e inspiração para aqueles que aspiram uma maior consciência espiritual em suas vidas diárias. Você pode dizer que essas cartas são um curso de mestre para aqueles que estão prontos para seguir o caminho que eu percorri quando estive na Terra, na Palestina. Você pode duvidar de que as palavras acima são verdadeiras. À medida que você lê essas páginas e analisa os fatos que eu estou lhe dando sobre a existência e as origens da personalidade, você perceberá que essa verdade só poderia ter vindo da mais alta fonte. Aqueles que têm dificuldade para entender essas cartas devem lê-las uma página de cada vez, depois colocá-las de lado e meditar. Gradualmente o significado se infiltrará em sua consciência, pois essas páginas são uma ligação entre sua consciência e minha consciência transcendental. Venha a estas cartas com uma mente tão livre de ideias, crenças e preconceitos, quanto a de uma criança muito pequena antes de ser doutrinada com crenças humanas.
Traga-me à sua mente desimpedida, uma mente buscadora, e eu a encherei com um tesouro verdadeiro. O tesouro do conhecimento mais elevado que, ao absorvê-lo, aliviará sua carga diária e o conduzirá a verdejantes pastagens de luz mais brilhantes, significando abundância, alegria, êxtase e satisfação de cada necessidade. Você virá conhecer como é ser abundantemente abençoado com tudo que existe além da sua compreensão humana atual. Essas cartas são enviadas a todas as pessoas ao redor do mundo com minha compaixão e amor. À medida que você as lê, sentirá o amor e a compaixão e perceberá que suas lutas diárias com a existência nunca foram destinadas a você. Não há necessidade de você experimentar dor e estresse quando compreende, absorve e pratica a verdade da existência consistentemente. O propósito por trás dessas cartas. Elas têm a intenção de trazer esclarecimento ao mundo em geral, para permitir que a humanidade construa uma nova consciência nos próximos 2000 anos. Estas cartas são sementes da futura evolução espiritual da humanidade. Atente bem. É a evolução espiritual da consciência humana que provoca a evolução mental e física em suas vidas pessoais globais, levando a humanidade a estados cada vez mais harmônicos de bem-estar. Se você achar difícil acreditar nisso, reflita sobre os últimos 2000 anos e veja o que foi alcançado desde a última vez que falei diretamente com as pessoas. Houve uma tendência evolutiva gradual em direção ao amor fraterno que constantemente preguei aos judeus. Quando caminhei pela Terra, não havia organizações humanitárias como as que existem agora. Ambição, ganância e autoindulgência eram consideradas comportamentos normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus cujos profetas por gerações exortaram a amar o próximo como a si mesmos. À medida que a humanidade desenvolveu sua capacidade de amor fraterno, a vida tornou-se mais agradável e confortável por meio da consideração mútua, cortesia, bondade, e no estabelecimento de hospitais, sociedades, assistência à infância, cuidados com os idosos, movimentos de direitos humanos e muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Todas essas nasceram com corações e mentes daqueles que sinceramente seguiram minhas palavras originais faladas na Palestina, instando as pessoas ao amor fraterno e compaixão por seus semelhantes. Esse tipo de cuidado espiritual e amor fraterno ganhou tremendo impulso no século XXI. Não sei, gente, me perdoa. Quando minhas palavras foram pregadas com renovada sinceridade e intensidade dos púlpitos e recebidas com alegria por congregações sinceras e dedicadas. Naquele momento, pregadores e congregações já estavam espalhados pelo mundo em todos os continentes. O sábado era verdadeiramente considerado como um dia de descanso, e os pensamentos da maioria dos cristãos eram elevados à contemplação do poder de Deus. Tal cessação mundial de deveres normais e ocupações significativa que uma elevação de pensamento consciente em direção ao poder divino durante 24 horas criava uma consciência humana divina, regular e poderosa, sustentando e entrelaçando as vidas humanas. A petição humana atraiu o poder divino para a consciência humana e a experiência humana, levando diretamente ao crescimento e expansão em todos os aspectos da vida humana. No entanto, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para canais de criatividade espiritual em vez de ego. Consequentemente, a expansão da consciência coletiva
trouxe resultados maléficos decorrentes do poder do ego, assim como resultados bons, eu vou botar parêntese, tá? Produzidos pela consciência espiritual de pessoas inspiradas e iluminadas. Nota: por esta razão, vim expressamente para explicar a você um fato vital da existência. Leia atentamente. É o seguinte: sua consciência pessoal é totalmente responsável pelo que entra em sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que lhe traz o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz memórias fortemente impressas, mas ocultas, de traumas emocionais de vidas passadas que podem surgir e colorir sua consciência presente. Sua oração específica é apaixonada por alívio de alguma forma, pode ser atendida, mas terá pouco efeito a longo prazo se somente o coração continuarem a operar em contravenção às leis universais do amor. E se você viver em uma mentalidade de crítica constante. As leis universais da existência se relacionam apenas com atividades de consciência e são exatas e inflexíveis, não são recompensas ou castigos de Deus. Eu repito, não são castigos de Deus. Elas se relacionam com o fator casual da existência, da consciência. Fator casual da consciência, que atrai, magnetiza partículas elétricas que se unem e aparecem para o mundo como formas e experiências sólidas, visíveis, externas. Nota: às vezes as pessoas fazem contato poderosamente orante com a realidade divina. Por trás e dentro de toda a criação, ela responde e sua atividade é logo revelada como melhorias na vida pessoal e nacional. E as pessoas podem exclamar: isso é um milagre. Mas a longo prazo, o estado da consciência pessoal ou nacional se afirmará novamente em suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos na saúde ou assuntos como os fizeram anteriormente. Você não pode efetuar mudanças permanentes em suas vidas a menos que mude sua consciência. Você não pode efetuar mudanças permanentes em suas vidas a menos que mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem orar e se esforçar o tempo todo para alcançar o amor incondicional. Pois num século XX, creio que 20, não sei, desculpa, as habilidades mentais e humanas ultrapassaram o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação e atribuí-las ao acaso. Como resultado direto, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a ceder completamente à auto-vontade. Elas deram início a um novo impulso de ameaça no mundo, pois começaram a criar uma nova forma de egoconsciência mundial, diretamente em oposição à natureza do divino. Amor incondicional. A consciência humana bloqueia o fluxo divino. Atenção! Os devaneios cada vez mais sensacionalistas de algumas pessoas que teriam sido contidos localmente um século atrás tornaram-se uma infectação mental contagiosa. Infecção mental contagiosa. A glorificado na literatura, filmes, teatro, espalhando-se globalmente, criando uma consciência humana global semelhante a deles, expressa com excessos sexuais, violências e perversões. Essa infecção mental se manifesta inicialmente como modos egocêntricos de vida e a criação de dispositivos técnicos que têm causado sérios distúrbios de saúde
mudanças climáticas, falhas de colheitas, deterioração dos ambientes, extinção de criaturas vivas e matança em seres humanos. Matança em massa de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como comportamento desequilibrado e destrutivo. Uso de drogas, crueldade abominável e depravação, operações de gangues, excessos sexuais. Assim, um círculo vicioso de malignidade e perversões de pensamento e atividades foi criado por magnatas do entretenimento e mídia. O propósito: capturar o interesse público egocêntrico. Sua tela de TV e cinema tornou-se a nova bíblia do comportamento humano. Tragédias, pessoas desconhecidas para a humanidade um século atrás tornaram-se comuns e as pessoas vivem com medo de andar pelas ruas. As residências são barricadas atrás de altos muros. Problemas familiares e sociais são levados regularmente a debates públicos. E assim a saga da miséria humana é perpetuada. Isso é a besta rondando suas terras e alimentando uma miasma de brutalidade nas mentes inocentes. Será perpetuado até que meu conhecimento cristão seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra, porque esse conhecimento mostrará a você como retornar ao verdadeiro caminho da vida, para começar a criar as vidas que você realmente deseja. Porque eu sou amor incondicional, estou falando a verdade, que muitas mentes espirituais suspeitam, mas que é rejeitada por aqueles que estão espiritualmente cegos no momento. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou punir você, mas para alertá-lo sobre a fonte de todos os horrores indescritíveis que diariamente enchem seus jornais e telas de TV. É apenas meu amor por todas as pessoas que me força a descer através dos vários níveis de consciência para alcançar a dimensão da depravação humana e alertá-los sobre suas consequências em suas vidas atuais. Atenção importante. Você se pergunta de onde veio o vírus HIV, que ataca o precioso sistema de defesa própria do homem, o sistema imunológico, e também mira em suas habilidades de procriar. Esse vírus, se deixado se espalhar sem controle, não por meio de drogas, mas pela consciência espiritual, eliminará os incautos. Os iluminados evitarão essas e outras armadilhas da existência. Acorde e perceba. Seus próprios impulsos de consciência são impulsos de vida. Eles são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando são de natureza violenta, agressiva, assassina, eles emitem partículas elétricas de consciência violenta, agressiva e assassina, que tomam forma como vírus virulentos no ar, se espalhando de uma pessoa inocente para outra. O que é concebido e nutrido na mente doente eventualmente toma forma no mundo físico. Isso não é punição de Deus, como as igrejas podem ensinar a você. É um fato científico da existência. Portanto, é uma questão de extrema urgência para todas as pessoas espiritualmente conscientes deixar de lado imaginários infantis para receber claramente a verdade da criação e existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade sobre as origens da personalidade humana. Vou explicar exatamente por que e como a humanidade foi dotada de uma propensão natural inata para auto-vontade e desejo controlador de autogratificação e autodefesa.
Isso não é pecado, mas parte dos processos naturais criativos. Não há punição do alto. Os homens, através do exercício voluntário prejudicial de seu poder do ego, atraem para si mesmos sua própria punição. Atenção! Por essa razão, assim como os livros didáticos científicos se tornam obsoletos à medida que a mente humana descobre e absorve conhecimentos científicos mais avançados, a forma atual de cristianismo, baseada em doutrinas espúrias centradas na crucificação, deve ser permitida morrer naturalmente. Atenção! Sua atual crise global, que introduz uma nova quebra da lei internacional e lança as bases para futuros atos de terrorismo global, claramente indica que nenhuma religião no mundo possui o conhecimento necessário e a liderança efetiva para iniciar mudanças nos padrões mentais humanos, que levarão diretamente à paz e à prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de mostrar às suas congregações como e por que as mentalidades modernas criaram as calamidades e horrores que foram gerados na consciência e estão apenas começando a se manifestar completamente em si mesmo na forma de diversas pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo. Nenhum mal que chega à sua terra é um desastre natural. Tudo que é prejudicial ao seu bem-estar perfeito é gerado primeiro em sua consciência humana e depois recebe forma dentro de sua experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhei na terra, e chorei quando eles riram de mim e se recusaram a acreditar. Chamaram-me de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro, porque as igrejas têm sido moribundas, cimentadas em rituais e dogmas. Seus padres e pastores têm sido incapazes de atender às crescentes necessidades espirituais dos buscadores ardentes da verdade. Como resultado, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem perdurar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter a humildade de aceitar que a inspiração não necessariamente chega à Terra de maneiras aceitáveis a elas mesmas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter mentes e corações abertos para receber o que intuitivamente sentem como uma verdade superior, a qual se agarram no momento, e abandonar as antigas crenças que permitiram que a besta assumisse o controle do pensamento humano. Ore sinceramente, com toda as suas almas, mentes e corações por uma verdadeira iluminação, em vez de uma reiteração de crenças antigas e falsas. Desperte e aceite que esses rituais e crenças antigas não cumpriram minhas palavras aos seres humanos quando prometi que maiores coisas do que essas eu fiz, vocês fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue a vocês, após muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Amor fraterno. Com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em suas vidas diárias. Porque, para combater as forças globais destrutivas da consciência, a humanidade deve fazer todo o esforço para avançar rapidamente para a próxima etapa de seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão superior. Deve ser amplamente aceito que é uma visão superior a ser buscada e implementada em suas vidas cotidianas. É apenas ao alcançar uma visão mais elevada que o mundo físico será salvo da aniquilação total. Sem a visão, seja para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual ou a realização daquelas coisas grandemente desejadas.
No momento atual, sua percepção da vida é de sofrimento e privação. Essas crenças são chocantemente retratadas e reforçadas por sua programação de TV. Mais tarde, elas trazem sobre você a miséria que você espera que nunca aconteça com você. Portanto, para salvá-lo de sua própria loucura expressa pela mídia e TV, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que ouvi no deserto, a realidade do amor por trás e dentro de toda a existência. Quando essa grande verdade é percebida e calorosamente reconhecida, a realidade do amor começará a se manifestar de várias maneiras em cada ser vivo e no próprio ambiente. A experiência de abundância e alegria reforçarão a consciência de abundância e alegria, e assim uma espiral espiritual de uma vida cada vez mais exaltada e maravilhosa será posta em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for plenamente compreendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e iniciará uma nova e abençoada forma de empreendimento humano e experiência pessoal. Para alcançar esses objetivos, a humanidade deve primeiro obter discernimento sobre o que e quem. Você é uma nova e importante pergunta já está surgindo na consciência das pessoas. Quem você é? Realmente, por trás da fachada que apresenta ao mundo, o que é preciso para ser real? É essa questão, quem você realmente é, que é respondida em todos os níveis do seu ser, dentro dessas páginas. E se você puder aceitar como suas diretrizes para a vida diária tudo o que eu entendi durante minha experiência de 6 semanas no deserto, você também eventualmente se tornará inteiro e real, assim como eu me tornei inteiro e real antes de começar meu ministério de cura e ensino. Dado que há poucas pessoas no mundo que se considerariam inteiras neste momento, você deve reconhecer que há uma necessidade urgente para que eu interfira em suas mentes para conduzi-los a uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança de consciência o colocará em harmonia divina com a realidade e melhores condições de vida e segurança. Para ser capaz de realizar este trabalho de reconstrução dentro de sua consciência, devo primeiro impressionar em suas mentes e você deve aceitar que muito do que eu ensinei na Palestina não estava pronto para ser recebido pelos homens. De forma significativa, nunca foi questionado publicamente porque não há registro da minha vida precoce como jovem. Qual foi a verdadeira razão para essa missão tão importante? De forma igualmente significativa, embora tenha passado 6 semanas no deserto após meu batismo e tenha emergido dessa experiência como um ensinador e curador. Nenhum escritor sequer tentou descrever o que realmente aconteceu durante esse tempo, além de que fui tentado pelo diabo e estive com as feras selvagens e os anjos estavam com ele. Não há o menor indício do que aconteceu comigo no deserto que me permitiria voltar às cidades e vilarejos proclamando o reino de Deus estar dentro e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram pasmos. A verdade sobre meu estado humano foi por consentimento comum de meus discípulos, suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e mistérios. De acordo com os evangelhos, foi dito de mim que eu era o único filho de Deus.
Então, por que frequentemente me referia a mim mesmo como o filho do homem? Eu fiz essas afirmações especificamente para contrapor as crenças predominantes em minha divindade, para impressionar nas mentes das pessoas que eu tinha as mesmas origens físicas que eles. Eu queria que entendesse que o que eu podia fazer, eles também poderiam fazer se apenas eles tivessem o meu conhecimento e seguissem minhas instruções para pensar e agir corretamente. Tais lendas surgiram em torno da minha pessoa terrena e da minha consciência espiritual, que é a hora de livrarmos delas o mais completamente possível, pois estão impedindo as pessoas de evoluírem espiritualmente. Vocês que foram doutrinados com ensinamentos religiosos devem tentar entender que, ao descrever minha vida, os evangelistas discípulos relataram apenas que pessoalmente se lembravam, o que apoiava completamente o relato de suas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que foram ditas sobre mim por outros durante os 30 e poucos anos após minha morte. Após um lapso de tempo tão longo e a inevitável elaboração da verdade, como poderiam eles escrever uma biografia autorizada de mim e do que realmente aconteceu ou explicar adequadamente minhas verdadeiras percepções espirituais que deram origem às minhas palavras e milagres? Apenas uma pessoa pode descrever a partir desse ponto de vista, e essa pessoa sou eu. Portanto, essas cartas trarão a você a minha verdade de uma maneira que nenhum espectador poderia contar. Não importa o quão bem eles achassem que entendiam meu pensamento. Por esta razão, ao longo de mais de 40 anos, a mente do meu registrador foi sistematicamente purificada de todos os ensinamentos ortodoxos e o sistema de comunicação entre nós foi aperfeiçoado. Se a minha verdade expressa nestas cartas difere muito do que está escrito no seu Novo Testamento, isso deve surpreender ou ser rejeitado por essa razão. Portanto, eu estou descendo brevemente na consciência o mais próximo necessário ao seu plano de consciência para descrever minha vida e ensinamentos há 2000 anos atrás. Por hoje é isso, gente. Ficou um pouquinho longo, mas que vocês possam ter conseguido entender. Me desculpem o tempo do século que eu... Faz tempo que eu não estudo o algarismo do romano. E que possa entrar na mente de vocês, que vocês possam meditar, que vocês possam ter uma nova visão e receber de todo o coração. E não deixar a dúvida tomar conta de vocês, que é óbvio, quem lê assim primeiro é um baque, é um susto, né? Mas que a consciência crística possa abraçar vocês e a todos nós, que sempre buscamos a verdade. E é isso. Um beijo, até a próxima.